Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Chegando aqui para a nossa aula de inglês de hoje. Meu nome é Daniele Carvalho, né? Para quem ainda não me conhece, como estou chegando agora na escola, talvez tenha algumas pessoas que não me conhecem ainda, né? Eu sou professora de vocês aí do Pedro Américo. Por enquanto, nossas aulas estão sendo assim gravadas, né? Mas em breve estaremos juntos aí na escola, se Deus quiser. Né? Em nome de Jesus, estaremos juntos aí, assim que passar todo esse período difícil que a gente tá vivendo, né? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto aqui que eu coloquei na semana passada para vocês. Como eu expliquei, foi por motivo de questão de saúde que eu não gravei a aula, né, explicando o assunto. Coloquei uma videoaula de outra pessoa e passei uma atividade sobre isso. Eu vi que alguns tiveram muita dificuldade com relação a essa atividade. Então, eu resolvi explicar aqui o conteúdo para vocês e vamos corrigir também o exercício que eu deixei na semana passada também, certo? A atividade que eu deixei aqui para vocês. Então, a gente vai corrigir também esse exercício. Beleza? Então, vamos lá. Bom, na aula de hoje vamos falar sobre o present perfect, que é o presente perfeito. É o tempo verbal, né, que expressam ações iniciadas no passado, ações no passado, mas que são influenciadas ainda pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Ou seja, elas ainda estão em desenvolvimento ou acabaram de ser concluídas, não faz tanto tempo assim. O present perfect pode ser usado para indicar ações que começaram no passado e se prolongaram até o presente, como eu falei. E na língua inglesa a gente não tem o tempo verbal correspondente a este, mas o que a gente tem na língua portuguesa é o uso de uma locução verbal para isso daí. Mas em inglês a gente tem o present perfect, o presente perfeito. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Ou seja, eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. I have been living in Rio de Janeiro since 2010. Estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Ou seja, uma ação que começou em 2010, mas até hoje, agora 2021, a ação ainda continua porque eu ainda moro no Rio de Janeiro. Né? No caso da pessoa que pronunciou essa frase aí. Certo? Então, vamos seguindo aqui, ó. E, por muitas vezes, é utilizado aí com esse tempo verbal. Só um minutinho aqui. Pronto. Por muitas vezes, é utilizado nesse tempo verbal os seguintes advérbios, como a gente tem aqui, ó. Already, que é o já. Yet, que é já ou ainda. Ever, que é já, alguma vez. Just, que é há pouco, agora mesmo. Never, nunca. Always, sempre. Lately, ultimamente. Often, que é normalmente. Recently, recentemente. Frequently, frequentemente. Sempre esses advérbios estarão estarão sendo usados aí nas frases com o present perfect. Aí temos aqui mais alguns exemplos. She has never been to the States. Ela nunca esteve nos Estados Unidos. I have always wanted to study German. Eu sempre quis estudar alemão. He has been arriving early lately. Ele tem chegado cedo ultimamente. Então, aí a gente vê exemplos de coisas que aconteceram no passado, mas que ainda têm influência no presente ou foram acabadas recentemente. Vamos ver aqui então a formação. Como é que é formado esse tempo verbal? Temos aqui, ó, present perfect tense, ou presente perfeito. Forma afirmativa, affirmative form. Temos aqui então, ó, sujeito da frase, sujeito has, ou have ou has, né? Temos aqui, mas o past participle, o particípio passado do verbo principal. A gente tem aqui, então, aí fica assim, I, que é o sujeito, né, o pronome pessoal,
have ou have, tried, que é o particípio passado. O particípio passado é formado pelos verbos terminados em ed, certo? O verbo, né? Ou, se ele for irregular, existe outra palavra. Dentro daquela tabelinha lá de verbos irregulares do inglês, né? Para quem já estudou aí o passado da língua inglesa, sabe que tem os verbos irregulares. Então, a gente tem aqui, ó. I have tried sushi before. Eu provei sushi antes. E aqui na negativa, a gente coloca I have not tried sushi before. Eu nunca não tinha provado sushi antes. Aí o not vem aqui depois do have ou has, certo? Que a gente já vai ver isso aí. Aí a forma interrogativa é o contrário. O have vem na frente e o pronome pessoal depois. Have you tried sushi before? Você já provou sushi antes? Certo? Have you tried? Então fica dessa forma aí. A gente coloca o contrário. Have vem na frente e o pronome pessoal depois. Beleza? Aqui então a gente tem um exercício. Sim, e quando é que eu uso has? Has eu vou usar para he, she e it. E a gente vai ver aqui agora, no exercício. É eat a lot. E o verbo to rain. Ou seja, uma ação que começou no passado, começou de madrugada. Começou a chover, mas ainda está chovendo muito. Aí, no caso, vai ficar assim, ó. Ou it, no caso, it has rained, rained. Vejam aqui que colocamos o ed no final, ó, porque rained é um verbo, verbo regular. Rain, que é chover, a gente coloca o ed no final. E como é it, eu uso has. It has rained. Já aqui na segunda frase, ó, o we e o we tênis e o verbo play. Nós, we é nós. Nós, no caso do we, a gente vai usar have. Play it. We haven't played. Ou we have played. Tanto faz. Saiu a resposta está na negativa. Mas como eu não indiquei nada aí que é para ser na negativa, geralmente se for na negativa vai vir aqui. Opa! Vai vir aqui no play e colocar o not. Mas se não tem, eu coloquei por aqui por colocar, mas poderia ser na forma afirmativa também, dizendo que joga tênis. Nesse caso aí não joga, né? We haven't played tênis. Nós não jogamos tênis. Aí aqui na letra C tem assim, my keys e o verbo to lose. To lose é perder. No caso de a gente vai usar have. E lost, que é o particípio passado do verbo lose, que é perder. Só que no caso aí de lost, ele é o verbo irregular. Se ele é irregular, o particípio passado também vai ser irregular. Então vai ficar I have lost my keys, certo? Na letra D tem aqui who recently. Quem recentemente, o verbo to be. Vamos ver aqui, ó. Who have you been recently? Quem você viu recentemente? Com quem você esteve recentemente, aliás. Com quem você tem estado recentemente? O who have you been? Been também é o particípio passado do verbo to be, só que ele é irregular. No caso, professora, como é que a gente vai saber esses verbos irregulares? Fica complicado, né, para a gente entender isso aí. No caso dos verbos irregulares, o que acontece? A gente precisa consultar uma tabelazinha que existe. Geralmente, todo livro de inglês, no final do livro, tem tabela de verbos irregulares, aí tem o simple past, né, o passado, e tem o particípio passado. Particípio, na verdade, é aquela forma que a gente tem em português também, que a gente coloca que termina em ado ou ido, certo? Os verbos terminam em ado ou ido, nesse caso aí. Na letra E nós temos why, me e o to call. Por que me ligou, né?
Então, vamos ver aqui, ó. Porque não me ligou. Me é I, então vai ser have. Why haven't you called me? Porque você não me ligou. Veja que o verbo to call é regular. O particípio dele ficou terminado aí com ed. Na letra F, Paul. As accident. Paul, um acidente. Has been an accident. Paul teve um acidente. Has been. No caso, Paul é o mesmo que he, que é ele. Então, a gente usa o has. Beleza? Então, temos aqui também esse outro exercício, ó. Bora ver aqui. We buy a new lamp. Nós has bought, que é o particípio passado do verbo to buy, a new lamp. Então, esse aqui é o exercício que eu passei, que eu vou corrigir aqui agora para vocês. Certo? Bora ver aqui, ó. Próxima frase. We not plan our holiday yet. We not plan. Nós... Opa, aqui é have. Have porque é we. Corrigindo aqui, ó. Aqui também vai ser haven't planned. Opa. We haven't planned our holiday yet. Nós não planejamos as férias ainda. E aqui, where be you? Onde have you been? Onde você estava? Been, que é o particípio passado do verbo to be. Então, fica desse jeito aí, ó. As respostas. Usando o present perfect. He. Se é he, então aqui já vai ser has. Has written, que é o particípio passado. Ele tem escrito 5 cartas. Ou ele tinha escrito 5 cartas. Como a gente também tem o particípio passado do verbo irregular também, como verbo escrever. A gente não diz escrevido, né? É escrito. Esse é o particípio do verbo escrever no português. She hasn't seen. Vamos ver aqui agora. She hasn't seen him for a long time. Ela não tem visto ele por muito tempo. E aqui, ó. Have you been at school? Você tem ido à escola? Essa seria a tradução dessa frase número 7. Então, ó, você já corrige aí no exercício, né? Que alguns mandaram fazer com frequência. E aqui eu tô colocando a correção. School é o mesmo que it, por isso vai ficar hasn't started. A escola não começou ainda. Started. É desse jeito. Agora aqui. Próximo. To his boss. Has he... Ele falou com o chefe dele. Spoken, que é o verbo irregular, e do verbo speak, que é falar. Que é o falado. Ele tem falado com o chefe dele?
Has he spoken? E aqui, no, he haven't. Opa. He hasn't have the time yet. Ela ainda não teve tempo. Ele ainda não teve tempo. Então, fica assim a correção da atividade aí que a gente fez, que eu passei para vocês na aula passada, certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, tá? O Present Perfect. Tá aqui para vocês a formação dele, que é o pronome pessoal do inglês, o verbo have, ou has, se for he, she, it, certo? E o particípio passado do verbo principal. Beleza? Então, essa foi a explicação. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou lá no nosso grupo, certo? Que eu estou aqui, eu vou interagindo com vocês nessa hora, tá certo? Porque no momento a gente não tem como dar aula ao vivo pelo Meet, para gente tirar a dúvida ao vivo, porque eu dou aula em outra escola à tarde. Aí, no momento que eu lanço link para vocês, uma hora e outra, eu estou lá olhando o grupo e tirando a dúvida na hora, tá certo? Então, por isso que a gente tem. Aí, quando voltar as aulas presenciais, né? Quando, que espero que seja logo, aí a gente vai se reorganizar para resolver isso aí, tá certo? Então, ficamos por aqui. Desejo a vocês aí bons estudos, boa aula, qualquer coisa, estou por aqui, me procura que a gente conversa, beleza? Então, até a próxima. Tchau, bye bye.